E essa foi a entrevista do D'Alessandro. O Simon Bianchini é o repórter que nos representa neste evento que traz a entrevista do diretor colorado. E, por favor, Simon, através da sua capacidade, que sempre foi muito grande, daquilo tudo que foi dito por este dirigente. Tudo bem, Pedro, pessoal, boa tarde. Começou com um pronunciamento do D'Alessandro, falando sobre o momento, admitindo essa instabilidade, garantindo que quer dar a volta por cima. Sobre o Fernando, ele não externou os dados, né, mas garantiu que o clube tem alguns protocolos, e eu insisti nisso. Ele admitiu que há uma possibilidade, caso o Fernando tenha alguma chance de voltar, a preferência, informação até do Léo, que tem prazo para isso, ele confirmou isso, mas que existe uma possibilidade do Fernando voltar a atuar. Se for possível ainda no Brasileirão, o Inter não descarta um retorno dele pro próprio Colorado e atuar. Também confirmou aquela leitura interna que a gente vem trabalhando, que o Inter parou de competir contra grandes adversários, vem falhando demais na defesa. Foi contrário, né, obviamente, à invasão de torcedores no CT nessa semana, 2 dias. Pediu confiança do torcedor, garantiu que o trabalho do Roger está sendo muito bom no dia a dia, que ele trabalhou como dirigente com o Roger apenas aqui no Inter, e que ele vê muitas qualidades naquilo que ele desempenha, na parte tática, técnica e também na gestão de vestiário dele com o grupo de jogadores. E ele bancou também o discurso do José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, que falou na semana passada, depois da derrota para o Palmeiras, que faltou ímpeto para os atletas. Ele disse que aquilo é um pensamento não só do Bisol, mas de todos os componentes do departamento de futebol. Basicamente isso, da parte que a gente não acompanhou do D'Alessandro mais cedo. Tem 2 coisas bem importantes, Pedro, que já com o sala de redação em andamento, o D'Alessandro respondeu, e ele foi... É como se ele estivesse no campo driblando marcadores, mas sem enrolar ninguém. Eram dribles que ele precisa dar na condição que ele vive. Por exemplo, quando um dos nossos, acho que foi o Tomás, perguntou sobre a permanência do Roger ser garantido até o Grenal, o D'Alessandro, do jeito dele, disse que tudo está sendo feito para o Inter vencer o Grenal. E ali parou. Logo a seguir veio a pergunta do Rafael de Vério, e ele diz que confia no trabalho do Roger, e diz em sequência: nós confiamos que nós vamos ganhar o Grenal e o Roger vai continuar. O fato de que esta frase tem as 2 sentenças, ganhar o Grenal e o Roger continuar, isso está conectado. Foi o jeito do D'Alessandro de dizer que não é possível, no mundo do futebol em que todos nós vivemos, ele bancar o Roger na segunda-feira. É que tem uma Só que ele fez isso talentosamente. É que tem uma pergunta que... A pergunta é sobre o Roger. Ele disse, não, trabalhamos para o Grenal, para respaldar no Grenal. E tem uma pergunta que insiste depois do Grenal. Ele disse, estamos trabalhando para o Grenal. E aí acredito. Vence o Grenal e o Roger fica. Mas ele tem uma resposta que ele fala sobre o... Para mim fica claro, Vaguinha, que o Grenal define... É a fronteira, claro que é. É a fronteira dele, define o fica ou vai. Mas aí o D'Alessandro fica numa situação, desculpa, Pedro, ele fica numa situação, na minha opinião, delicada, porque primeiro que a entrevista foi muito boa. Muito boa. Tem informações sobre o Fernando, a gente pode repercutir depois. De salários, né? A entrevista também, nesse sentido, ela é esclarecedora. E o torcedor para ouvir, né, Pedro? Claro. O torcedor para ouvir o D'Alessandro. É o D'Alessandro. E ele até pede para que a gente desassocie o D'Alessandro. Eu ouvi toda a entrevista, por isso que eu estou falando um pouco mais assim. Ele pede para que o torcedor desvincule o ex-jogador do diretor esportivo. Dirigente. Tá, não tem como. Não tem como. Do ídolo? Não. Desculpa, Dali, mas não tem como. Tu é o ídolo, tu é o cara que vai pegar o microfone e o torcedor vai parar para ouvir. Nessa resposta ainda sobre Roger, ele fala, olha, não conheço nenhum trabalho que se sustente e que a gente faça mudanças no primeiro momento de dificuldade ou em momentos de dificuldade. Aí ele cita o Vojvoda, que estava numa situação pior que a do Roger, zona de rebaixamento, e foi mantido pelo Fortaleza. Coisa que não se repetiu em 2025. Ok, eu gostei da resposta do D'Alessandro, porque então ali ele mostra que o departamento de futebol tem confiança no Roger e o Roger vai continuar como técnico do Inter. Certo? E eu tô concluindo. Mas aí depois assim, ele é questionado mais diretamente sobre o Grenal. Ele disse, não tô pensando em derrota no Grenal. Ele tá certo também, eu não penso em derrota. Penso em vitória. Agora, o Inter não pode demitir o Roger segunda-feira, independente do resultado. Primeiro, assim, ó, se a gente criticava o D'Alessandro por ele não falar, e eu era um dos que criticava, agora eu vou elogiar porque ele fala. Por esse motivo que o Vaguinha acabou de referir. A única pessoa que colorados e gremistas ouvem
atentamente, com muito cuidado no Inter é o D'Alessandro, por tudo que ele representa, né? E o D'Alessandro falou abertamente sobre salários, pagamento em dia e direito de imagem conforme o combinado, negociados, ele falou abertamente. Confirmou essa informação, né? E para mim, isso, exato. E com relação ao Roger, ele disse do jeito dele que ele vai até o último limite para manter o Roger. Porque ele disse assim, gente, não tem trabalho que resista se tu ficar demitindo na primeira crise. Isso aí. Só que ele não vai além do Grenal, porque daí é mundo real. Se o Inter toma, sei lá, uma goleada no Grenal e o mundo acaba, não tem como ele não manter. tem sequer a autonomia para dizer isso representando o clube. Ele é um diretor subordinado ao vice de futebol. Perfeito. Se ele banca e o Roger cai, Isso. sabe o que tem que acontecer? Exato. Ele tem que sair junto. Porque ele bancou e o cara que está acima dele não bancou. Então Mas, ele ficou Maurício, no limite do possível. Quando ele vai falar, ele não fala pela cabeça dele. Assim como o Bisol no sábado não falou pela cabeça dele. Eles estão ali no... A gente imagina, pelo menos, que se não tem o alinhamento, o cenário é Ele terrível. disse isso, Léo. Então, assim, Ele disse que não pode se manifestar a qualquer momento, tem que todo o departamento concordar para que ele se que uma- manifeste. Existe uma tem- escala de entrevistas. É, que ele fala por escala, E né? tem uma unificação de discurso, porque não vai lá o Alessandro falar algo que passa na cabeça dele, é diferente do que passa na cabeça do presidente e do vice de futebol, Mas, por Léo, se exemplo. ele é subordinado ao vice de futebol e bancasse com todas as letras o Roger e chegasse domingo, o Inter perdesse o clássico e o Roger fosse demitido, ele seria constrangido a sair também. Mas é que Maurício, o trabalho é ruim, Maurício. É que Não, qualquer isso é outra relação, eu gostei muito da entrevista pelas informações, mas eu confesso para vocês que as informações que eu levo mais assim a ponto, como a do Fernando, como a do salário, é o que já passou. O que projeta futebol, toma 5 no Grenal, podia ter dito que ia ficar, não vai ficar, entendeu? Não muda nada. Se ele disse ou não, olha, se criou um novo cenário a partir de um jogo que ninguém Tá, mas imagina. e se não tomar 5, se eu tomar 1? Tá, tudo bem, mas aí ele não pode projetar. O D'Alessandro deu uma senhora entrevista. Ele foi no limite. Uma do possível. senhora entrevista. A relação, ele foi inteligente, eu achei, na questão do salário, porque é uma coisa que se diz a boca pequena, né? E aí tu vai aumentando. Correto? Ele foi muito correto. Olha, o salário tá em dia e o direito de imagem imagem Até porque... Conforme o combinado. Até porque em outras oportunidades mentiram sobre salários Isso. atrasados. Não tem nada, não tem, E tá aí tudo apareceu certo. uma greve. E aí apareceu uma greve no outro Exatamente. dia. Então a verdade precisa ser dita. É isso. Outra, ele reconhece que o grupo não está encorpado. Isso. Eu sei mas que é eu- óbvio, mas isso dito pelo D'Alessandro Só que é um bom, outro sentido. quando tu vê, Pedro, quando tu vê, e tem aí o Vaguinha, pela representatividade que o D'Alessandro tem junto ao torcedor, que o Vaguinha sabe muito mais do que eu, tu tem uma palavra que pra mim é muito mais forte do que qualquer dirigente. Não, eu tô Muito hoje, mais forte. Hoje eu comecei a viver o Grenal. Isso. Mas é, Eu comecei a viver o Grenal pela palavra do D'Alessandro. a questão do Roger, pra mim, fica claro que o Roger joga a permanência dele no domingo. clássico. Isso Depende do cenário. Não. Depende do cenário. Vamos lá. Depende de Se o perder, ganhar, Roger... Acho que o Roger mais ganhou do que perdeu com a entrevista do Roger. o Roger foi colocado que é uma situação limítrofe. Se o Roger está respondendo. A gente, o 5x0. 5x0 é 5x0 em Grenal. E aí cai tudo, né? 5x0 cai tudo. Pois é, mas Até o massagista. Não Não vamos trabalhar. 5x0 caiu o futebol todo, tem razão. Não, caiu o massagista, o cara da grama. Eu te digo todo agora, mundo. tá? O cara Se o do jogo papel for picado, 2x1 o outro jogado, que assumiu o papel picado, todo mundo. se o jogo Agora, for 2x1 jogado, com briga, enfim, com competitividade, não César, cai o Roger. o Inter tem... O Roger saiu fortalecido da reunião. O Inter tem 12 jogos, 14 jogos. 14 jogos depois da parada, tá? O Inter não levou o gol só nos 2 primeiros. Ceará e Vitória, 2 vitórias de 1-0. O Inter levou o gol em todos os jogos. Nos outros 12 jogos, tirando Ceará e Vitória, ele levou 15 gols. Já arremendou, vai botar 3 zagueiros. 15 gols. E esse time fez, se não me engano, são 9 ou 10 gols. Então, assim, ele leva mais gols e faz menos gols. Então, por isso que ele tá nessa situação. Tá, mas isso ele Se ele admite. perde o Grenal e emenda mais uma derrota no cenário que tá... Pra mim não tem contexto O aqui, que- não é uma vontade minha, tá, pessoal? É a leitura de contexto, porque quem derruba é contexto. Não é só o Grenal. Se o Inter perde de 1-0 e transforma o Thiago Volpi melhor em campo, ainda assim, no contexto, é uma derrota em casa, depois tomar 4 do Palmeiras, depois Não, mas disso, aí depois ele daquilo, vai estar depois sendo daquilo. incoerente, Maurício. É, não, Porque ele só bancou o Grenal. Não, mas ele disse Não, ali, ele só gente, bancou o não. Grenal. Ele disse ali,
Pelo menos, né? Por isso que eu acho que a entrevista ela foi mais favorável ao Roger, ele está um pouco mais fortalecido no Grenal. Ele disse ali, Concordo. depois da questão específica, né, do Grenal, do limite do cargo, das leads do cargo, como diria Davi Coimbra. Gente, não dá para fazer trabalho com o império do resultado, diante da primeira crise demite, tem que olhar o todo, tem que olhar o que fez, o que deixou de fazer. Até quando ele tem que olhar o todo, quando ele Voivoda. Então, ele cita, por exemplo, ele cita as saídas, o Vaguinha estava ouvindo aqui, achou até que foi um pouco exagerado quando ele cita a diminuição do grupo, né, Vaguinha, que tu disse, não, como assim tantos jogadores? Ele cita como justificativa financeira para aquele movimento do Inter, e acho que ele faz bem também falar a realidade do Inter, porque o Inter historicamente, nos últimos anos, ele tenta esconder um pouco essa realidade. Essa entrevista é daquelas, ele tira do colo do Roger o problema todo. Sim. Ele tira do colo do Roger. Quando ele fala do grupo, sim. Quando ele fala do grupo, Ele só acho que ele esqueceu. O D'Alessandro esqueceu de falar do Fernando, né? O Inter perdeu o Fernando. Ele citou, Então, citou a manutenção do grupo, né? Ele, claro, daí o Fernando saiu por lesão, né? Tem isso também. Mas perdeu um jogador e não houve reposição. Eu acho que a manifestação de perder, Vaguinha, é da virada do ano, de 24 para 25. Porque senão ele teria que considerar que perdeu o Wesley Valência nos últimos 10 anos. Eu achei ele também, disse que lá atrás que o time foi mantido. O reforço do Inter seria manter o time de 2024 que terminou o ano no G5 do Brasileirão. Isso. E aí comprou o Bernabé. Disputou até as últimas rodadas. Eu ouvi aqui no programa. 3 rodadas, o Inter estava vivo no campeonato. Eu ouvi aqui no programa. Lá no jogo no Maracanã. Eu ouvi aqui no programa. Isso que o D'Alessandro quis dizer, tá, gente? Recebeu a informação aqui. Tá, vai lá, Pedro. Eu ouvi aqui no programa que se ele toma 5-0, ele tá na rua. Qualquer treinador que no Grenal toma 5-0 tá na rua. Pode ser filho do presidente, pode ser neto, pode ser o que for. Porque não se toma 5-0 sem que isso tenha uma consequência gravíssima. Não existe esse tipo de coisa para manter o profissional. Tá, o que eu ouvi o D'Alessandro dizer é o seguinte, que o Roger está mantido. Se perder o Grenal por 1-0, como pode acontecer, ele vai continuar técnico. Eu não fiz essa interpretação. Eu tenho certeza. Uma resposta ele fala da continuidade do treinador e na outra ele fala sobre o limite do Grenal, que ele não pensa em derrota no Grenal. Eu acho que é muito mais. E eu também não penso em derrota no Grenal. É mais para valorizar o Grenal essa resposta. Não, aí é que o César pegou o ponto. É claro, aqui vão fechar um acordo. Ele fortaleceu, César, na entrevista, com o peso dele, ele fortalece o Roger para o Grenal. Depois do Grenal é outro mundo. Ele tem a prudência de não avançar além do Grenal, por mais que tenha sido perguntado. Ele chama o torcedor como se aquele fosse o jogo definitivo e ele faz bem. Mas olha só, o Grenal é um jogo à parte. Claro. Então, quando ele diz nós estamos nos preparando para o Grenal, ele está mobilizando os jogadores dele lá dentro, para os caras não acharem que é jogo contra o Criciúma. Claro. Não, é Grenal. E quando ele fala abertamente, César, que o salário está em dia, mas tem o direito de imagem conforme o combinado. Quando ele admite que o grupo não está tão encorpado porque financeiramente o clube não teve condições de dar reforço para o Roger. Verdade. Tudo isso, Pedro, tira um pouco do peso do Roger. Divide a responsabilidade que estava muito na cabeça do Roger. É verdade. Aquela lógica de é verdade. E sobre o Fernando, é que tu vê o nível que o D'Alessandro tá no sentido de inclusive de capacidade de oratória, né? Onde ele sempre foi muito bom também. Mas ele hoje eu achei ele melhor. Normalmente eu achei ele meio esquentadinho, me dá uma incomoda, muito chilique. Mas hoje eu não achei. Hoje eu não achei. O Dali te machuca, né? Não, eu gosto pessoalmente dele, sou amigo dele. Machuca. Não tem nada com isso, não me machuca. Amigo eu não sou dele, amigo eu sou teu, eu não sei por quê. Machuca. Não sei nem por que eu sou teu amigo. Mas aí o D'Alessandro com relação ao Fernando, mas aí já é interpretação, não é o que eu vi não é fato, tá? Eu tô tentando aqui levantar o fato, a interpretação. Eu tô achando que ele vai voltar. Não. A leitura é outra. Já sei o que você Eu tô achando que ele sabe que ele não tem condição física de jogar e que ele não vai se recuperar. Quer falar? Fala. Não, e se quer acelerar o retorno, então beleza. Vê se tu pode jogar. Mas primeiro é aqui, então. Deixa eu ver aqui, Simon Bianchini. Me diz mais alguma coisa aí do resumo que tu fizeste dessa longa entrevista do D'Alessandro.
Essa entrevista que durou cerca de meia hora, viu, Pedro? A gente acompanhou boa parte no ar, a gente vai reproduzir na sequência da programação também, mas os principais tópicos a gente já trouxe aqui no Sala, tá? Ele acredita e confia no Roger. Sobre o treinamento, viu, Pedro? O trabalho foi fechado por aqui. O Roger, ele testou tanto a formação do Grêmio, né, o posicionamento do time adversário, como também esboçou o Inter, mas amanhã ele vai bater o martelo em relação à escalação. Importante, o Roger treinou o time. Ontem ele perdeu a tia dele, a Carmen Machado, que morreu atropelada na zona sul de Porto Alegre, e até o sepultamento vai levar alguns dias pelas informações que eu colhi, e por isso ele esteve presente aqui e vai comandar os próximos treinamentos do Internacional. Então, Roger comandou o treino. Borré participou normalmente, fica à disposição e deve tomar o lugar do Ricardo Matias no ataque. Bernabé entra na lateral esquerda, no lugar do Vitor Gabriel, e a grande possibilidade é da formação com 3 zagueiros, com o Mercado assumindo o lugar do Vitinho, que é atacante, é um atacante para a entrada de um zagueiro, e o próprio D'Alessandro admitiu isso, né? Que o grande gargalo está sendo o sistema defensivo, e ele tira a culpa só dos zagueiros, fala que afrouxou um pouco a marcação lá na frente. Então é uma leitura do próprio Inter que o time precisa ter todo o sistema defensivo reforçado, não só a zaga. Tá. Então esse é o resumo de tudo aquilo que foi dito pelo D'Alessandro e que o Vaguinho agora vai trazer as suas considerações. Valeu. Pedro, antes eu queria falar sobre essa situação do identificado, tá? Do canal identificado que teria, ou D'Alessandro coloca que pediu pro torcedor não ir no Beira-Rio. Só que antes, sobre a tia do Roger, tá? Rapidinho. É uma perda para a comunidade, tá? A Carmen Silva Machado, ela foi presidente do Conselho Regional de Nutrição, vice-presidente do Conselho Federal, engajada no movimento negro gaúcho, foi a primeira mulher presidente da Associação Satélite Prontidão e ativista da Frente das Mulheres Negras, tá? Na vida profissional, entre outras atividades, atuou no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e no grupo de estudos de anemia falciforme, no Hospital de Clínicas. E, tá? o Roger tinha uma relação profunda com ela. Tanto que foi o Roger que foi lá para resolver toda a situação. Sobre o que disse o D'Alessandro, sobre eu não sei quem falou, e estou tentando descobrir, já mandei mensagem pro assessor do Inter lá para tentar descobrir qual foi o canal. Eu acho que não vou colocar aqui no ar, cada um faz o seu trabalho, mas eu estou de acordo com o D'Alessandro. Não existe. E eu tô falando aqui porque daqui a pouco podem pensar que é A, B ou C, e eu acho que é importante dizer, tá? Não existe isso. Não existe de fazer campanha para não ir a Beira-Rio. A campanha neste momento, inclusive a que eu faço no meu canal, é não deixe de ser sócio do Inter. Não existe, não que não tenha sido feita por alguém. Não existe que você não concorda. Não concordo, não. É um absurdo isso. Teve uma campanha, as pessoas passam, o clube fica e a gente precisa continuar contribuindo. Quem não pode ser sócio, que vá ao estádio, que continue apoiando. Isso aí é um absurdo. Teve uma campanha, eu vi no Twitter, no X, acho que no Instagram também, criaram um card, não vá ao estádio. Eu vi isso aí. Teve uma... Começaram a disseminar, se espalhou nas redes sociais. Mas é diferente alguém criar e jogar na rede social e um canal identificado fazer. Bom, nesse ponto eu quero dizer que esse programa, Sala de Redação, e eu fui muito bem acompanhado pelo Maurício. Na segunda-feira nós fizemos uma campanha de valorização do Grenal, do tamanho do Grenal, que casualmente esse Grenal está dentro da Semana Farroupilha, que é outra grande tradição que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. O Grenal nós estamos vivendo um momento que se basta. Exatamente, o jogo que se basta. É um patrimônio cultural, né, Pedro, do Rio Grande do Sul, o Grenal. E aí eu estou ouvindo Esportes ao meio-dia, hoje o Borré está no Grenal. Mas o Borré não estava jogando nada. Não estava jogando nada. Mas o Borré no Grenal é o Borré no Grenal, né? É outro papo. É um jogador de tamanho, né? E o lateral direito do Grêmio também, o Marcos Rocha, também está liberado, vai jogar. O Mercado na zaga do Inter, a presença do Arthur fazendo o Grenal, ele que já teve gol em Grenal, o Grenal tem tamanho, né? E a previsão de público é 40 mil pessoas. Claro, porque o Grenal é forte. E vai aumentar. Vou botar 45. Quanto a Roger Machado... E depois eu quero falar sobre preço de ingressos. É só convidar de novo. Eu quero
deixa eu falar, porque estão cobrando muito alto do torcedor gremista. Deixa eu mesmo. só perguntar, tu Os tem como falar sem gritar, Pedro? Os caras que passaram na frente do Beira-Rio, sócio ali, entra. Agora eu fiquei inflamado com a entrevista do Dali. Pedro, eles não têm como... Vamos pro Beira-Rio! Pedro, eles não têm como falar sem gritar, Pedro. Eu vou ficar surdo aqui no meu tipo de esquerdo. Só um pouquinho, eu quero deixar bem claro. Eles é quem? Tá, o Vaguinha. Eles é quem? O Vaguinha. Vamos, Beira-Rio, eu tô indo agora! Olha, Saraiva, o que ele tem pra dizer? Eu quero dizer um negócio que a gente tá numa levada alta como é o Grenal, mas sobre Roger, o que viveu a família dele ontem, há duas coisas que acontecem, só pode acontecer duas coisas, com o tamanho que o Roger tem intelectual, o que ele já viveu, o seu preparo. Ou bem, ele poderia se abater profundamente e nem trabalhar, ou, que é o que está acontecendo, conhecendo o Roger, ele pega a força da tragédia e o quanto ele precisa ser forte para enfrentá-la e para fazer frente também com seus familiares e faz o trabalho da vida dele, da superação, de se concentrar, de homenagear a própria tia a partir de um trabalho bem feito. Então, ou você se deprimia, Léo, de um jeito em que você diz assim, olha, dá um jeito de fazer o Grenal porque não dá para mim. Ou você faria o que o Roger está fazendo. A mãe sempre ele se concentra e faz em homenagem. A mãe sempre foi uma figura muito forte na vida do Roger, muito inspiradora do Roger, ser o cara que é. E a tia a gente vê por toda a atuação dela, movimento negro, uma pessoa que estudou, ela foi professora e depois nutricionista, e enfim. E o mais doloroso, né? E aí um abraço pro Roger, força pra ele. Ela tava indo pra academia aos 82 anos. Cara, isso é... Enfim, Roger, força. A imagem que vazou nas redes sociais aí é muito forte, o Roger chorando e o corpo da dona Carmen. É terrível isso. É terrível. Isso aí, assim, ó, é nessa hora, né, Pedro, o futebol, se ele eventualmente não pudesse trabalhar hoje, mesmo que fosse Grenal, pra mim, tudo certo. Não faria diferença. Lembra quando aconteceu com o Mano, com os enteados? Nossa senhora,